A situação envolvendo Lulinha começa a entrar em uma fase que pode ficar muito mais complicada. Mensagens atribuídas às investigações estão aparecendo. Existe uma discussão sobre o caminho do dinheiro, possíveis notas fiscais milionárias e uma pergunta que muita gente está fazendo neste momento. Se existem tantas informações surgindo, por que o filho de Lula ainda não foi preso? Só que existe um detalhe extremamente importante nessa história. Uma coisa é existir uma conversa, outra coisa é a investigação conseguir ligar essa conversa a movimentações financeiras, documentos e atos concretos. E é justamente nessa diferença que pode estar a resposta para entender o que está acontecendo agora e principalmente o que poderia levar a uma eventual prisão. Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje eu quero concentrar nossa atenção principalmente na situação de Lulinha, porque muita gente está acompanhando as informações que vêm aparecendo e querendo saber qual pode ser o próximo passo. O primeiro ponto é que Lulinha, de acordo com as informações apresentadas, estaria fora do Brasil, em Miami. Isso por si só já torna qualquer eventual medida muito mais complexa. Mas antes de falar sobre o fato de ele estar fora do país, precisamos entender a questão das provas. As mensagens citadas indicariam conversas envolvendo emissão de notas fiscais de aproximadamente 80 milhões de reais relacionadas a uma empresa que teria negócios com o governo de seu pai. Isso evidentemente chama a atenção e merece investigação profunda. Mas uma conversa, isoladamente, não encerra o trabalho policial. É aí que começa aquilo que muita gente chama de seguir o caminho do dinheiro. A investigação precisa verificar se as notas realmente existiram, para quem foram emitidas, quais serviços foram declarados, quais pagamentos aconteceram, para onde os valores foram enviados e se existe correspondência entre aquilo que aparece nas mensagens e aquilo que efetivamente aconteceu. Porque é exatamente quando todas essas peças começam a se encaixar que a situação jurídica pode mudar de tamanho. Então, não adianta simplesmente olhar para uma mensagem e dizer "prende amanhã". Uma prisão preventiva não pode ser tratada como antecipação de pena. É necessário existir uma fundamentação específica para justificar por que aquela pessoa precisa ser privada da liberdade durante o andamento da investigação ou do processo. E aqui aparece outro ponto importante. Se surgisse alguma evidência de que alguém investigado estivesse tentando interferir diretamente nas apurações, pressionando testemunhas, combinando versões, pedindo para alguém esconder informações ou dificultando o trabalho policial, aí a situação poderia ficar muito mais séria. Imagine, por exemplo, uma conversa na qual alguém dissesse para uma testemunha mentir para os investigadores, esconder determinados documentos ou alterar uma versão. Uma situação desse tipo poderia ser utilizada para argumentar que existe risco concreto de interferência na investigação. E aí a chapa esquenta. Por isso eu digo que o detalhe mais importante talvez não seja apenas aquilo que já apareceu, mas aquilo que os investigadores ainda podem encontrar enquanto percorrem documentos, registros financeiros, mensagens e relações entre os envolvidos. Meus amigos, aproveite agora para se inscrever no Movimento Brasil Patriota, ativar o sininho e deixar o seu gostei. O apoio de vocês é fundamental para fortalecer os canais de direita e fazer essas informações chegarem a mais brasileiros. E agora vamos continuar, porque existe outro problema enorme nessa história. Lulinha estaria nos Estados Unidos. E uma eventual ordem de prisão expedida no Brasil não significa automaticamente que alguém que esteja em território estrangeiro será imediatamente colocado dentro de um avião e trazido de volta. Existem procedimentos de cooperação internacional, decisões envolvendo autoridades dos países envolvidos e mecanismos jurídicos próprios. É justamente por isso que brasileiros com mandados expedidos no país podem permanecer durante determinado período no exterior, enquanto sua situação jurídica internacional é discutida. Portanto, mesmo que futuramente houvesse uma ordem contra Lulinha, ainda existiria toda uma segunda batalha envolvendo o cumprimento dessa medida fora do território brasileiro.
E politicamente, essa história se torna ainda mais explosiva, porque nós estamos falando do filho do presidente da República. É impossível ignorar o tamanho da repercussão que qualquer medida desse tipo teria no Brasil. Uma prisão realizada sem sustentação jurídica suficiente poderia inclusive acabar produzindo o efeito contrário, porque uma eventual soltura rápida seria imediatamente utilizada politicamente por Lula e seus aliados como argumento de perseguição. Por isso, uma eventual medida precisa ser consistente. Se for para haver uma decisão dessa gravidade, ela precisa estar sustentada de maneira que sobreviva aos recursos e aos questionamentos posteriores. Caso contrário, aquilo que deveria representar um problema para o governo poderia acabar sendo transformado em discurso eleitoral. Agora, quando você junta tudo isso, fica fácil entender por que a investigação do caminho do dinheiro se torna tão importante. Se as mensagens forem acompanhadas por documentos, pagamentos, notas fiscais, transferências e outros elementos que comprovem aquilo que está sendo investigado, o cenário muda completamente. Aí deixa de existir apenas uma discussão sobre conversa e passa a existir um conjunto de elementos que poderá ser analisado pelas autoridades responsáveis. E eu volto a insistir em um ponto. Não podemos confundir investigação com condenação. O que está em discussão neste momento é justamente quais elementos podem surgir e quais consequências jurídicas eles poderão produzir. Mas, politicamente, Lula certamente não gostaria de entrar em uma campanha eleitoral tendo de responder diariamente perguntas sobre investigações envolvendo o próprio filho. E esse problema aparece justamente quando Flávio Bolsonaro tenta crescer eleitoralmente. No próprio conteúdo apresentado, aparece a informação de uma pesquisa interna encomendada pelo PL que colocaria Flávio em empate técnico com Lula em um eventual segundo turno, com Flávio numericamente à frente. Como se trata de uma pesquisa interna mencionada pelo partido, o ponto político aqui é bastante claro. Dentro do PL existe confiança de que a candidatura de Flávio pode avançar. Enquanto isso acontece, Flávio aumenta o tom de suas críticas e procura associar os problemas envolvendo o governo Lula ao debate eleitoral. Durante uma passagem por Minas Gerais, ele fez críticas duríssimas à situação de Jair Bolsonaro e também mencionou questões envolvendo aposentados e pessoas próximas ao governo Lula. Perceba como as peças começam a se juntar. De um lado, investigações e mensagens envolvendo Lulinha entram no debate. Do outro, a oposição transforma esses acontecimentos em munição política. E no meio de tudo isso existe uma eleição se aproximando. Para a direita, a cobrança precisa continuar sendo muito simples. A lei precisa valer para todos. Se uma investigação alcança alguém ligado à direita, nós vemos imediatamente uma pressão gigantesca por respostas, medidas e punições. Portanto, quando as suspeitas chegam perto de pessoas ligadas ao núcleo mais poderoso do governo, a sociedade também tem direito de acompanhar cada passo e cobrar esclarecimentos. O pau que dá em Chico também precisa dar em Francisco. É justamente por isso que essa história precisa ser acompanhada com muita atenção nos próximos capítulos. Se o caminho do dinheiro confirmar aquilo que está sendo investigado, a pressão pode aumentar. Se aparecer qualquer tentativa de interferência nas apurações, a situação pode ficar ainda mais delicada. E se eventualmente surgir uma ordem judicial enquanto Lulinha estiver no exterior, teremos uma nova discussão envolvendo cooperação internacional e cumprimento dessa decisão. Então não é simplesmente perguntar por que ele não está preso hoje. A pergunta mais importante é saber até onde as provas podem chegar, porque são elas que determinarão o tamanho real desse caso. E do ponto de vista político, uma coisa já está acontecendo. O assunto está entrando definitivamente na disputa pública e colocando ainda mais pressão sobre o entorno de Lula. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que essas investigações ainda podem produzir uma grande reviravolta? E se surgirem provas concretas, você acredita que as autoridades agirão com o mesmo rigor aplicado em outros casos? Escreva aqui nos comentários.
Inscreva-se no canal Movimento Brasil Patriota, deixe o seu gostei e compartilhe este vídeo com seus amigos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.